पवित्र तिथि है आज के पालन करें। आज है महाएकादशी। कौन सी तिथि है? महाएकादशी। जानते हैं महाएकादशी। एकादशी आज महाएकादशी तिथि। एकादशी की महिमा आप लोगों ने आज सरकार की जिंदगी अभी तक हम एकादशी की महिमा हम मिलकर दूसरी भी तिथियां है। सर्वश्रेष्ठ तिथि है एकादशी तिथि कई नाम से इस तिथि को कहा है माधव तिथि। क्या होता है? माधव तिथि। दूसरी हरिवासर Tuja Ekadasi. और इस तिथि को पालन करने से E seguindo esse Titi, todas as divas, elas saem desse mundo material, elas vão diretamente para o mundo da Senhor. Nós não devemos comer nenhum tipo de grãos hoje no Ekadasi. Arroz, dal, chapati, grão de bico, bajra, é tipo milheto. Milho também não. Deixa eu estar explicando. No Ekadasi Titi, todos os tipos de pecados estão nos 4 tipos de grãos desse dia, do Ekadasi. Todos os pecados, eles são destruídos. E aí, aliás, todos os pecados, eles estão nos grãos, nesses dias de Ekadasi, nesses 4 tipos de grãos. Então, mesmo por engano, nós não podemos esquecer de Ekadasi. Então, vamos bater palma para aqueles que não comeram grãos hoje. Por quê? Se a gente comer grãos hoje, vida após vida, nós vamos sofrer. Nós sofremos já nesse mundo material, né? Vida após vida. E no dia do Ekadasi, nós devemos seguir o Ekadasi. O que nós devemos fazer? Quem segue o Ekadasi, levanta a mão. Se você não fez hoje, mas... Ok, mas o próximo Ekadasi você faça. Você siga o próximo Ekadasi se você não fez hoje. O que eu disse? Próximo Ekadasi, você tem que seguir. Não coma grãos no próximo Ekadasi. Você tá com fome ou não? Você levanta a mão que tá com fome. E você não tá com fome? Não? O Gurudev perguntou pra uma senhora aqui. Aí ela falou, às vezes eu tenho fome, mas agora eu só como pra sobreviver, ela disse. Então no dia do Ekadasi mesmo pra sobrevivência, não coma grãos. Fala, Ekadasi prateada. Pega e tome iogurte, beba leite. Bhagavan deu tantas coisas pra você comer. Então, flor de triguinho, trigo sarraceno.
Então vá no templo no dia da decadência. Vem aqui. तो घर में रसोई भी बनाने नहीं पड़ेगा और Então apenas para cozinhar टेंशन क्या है सब टेंशन e sem tensão. है क्या बोला Então tensão atrai tensão. Ah, não. A tensão, ela traz... देखो não entendi essa. उन मुकाम Ah, você dá tensão para sua tensão. Tipo, você aposenta a sua tensão. É isso que ele quer dizer. क्या बात है अल्लाह के नाम क्या बताया Qual é o nome do rei? Rukmangat. Rukmangat. Repita esse nome, Rukmangat. के नाम था O nome do filho dele era Dharmangat. उनके सभी साथी महारानी Ele tinha uma esposa, uma rainha, né? Ela era muito casta. O rei Rukmangat, ele era um rei desde quando ele começou a reger nesse reino. Todos os servos estavam muito felizes. Então, como? समय बाद Quando que dá felicidade? Por exemplo, na natureza, देखो पांच के quando nas estações tudo corre bem e aí dá para colher, fazer colheitas boas e aí एक दिन assim os servos eles ficam bem felizes. बालकिल ऋषि के O, पास o rei Manga, ऋषि के नाम ele foi para até Balkila Rishi. जो भूत Ele sabia o passado, o presente e o futuro. Esse sábio. Balkila Rishi. भाई शादी के बाद आपके मन में इच्छा होगी क्या Se você ir até o sábio, você tem um desejo na sua mente, qual é? Você quer saber um pouquinho mais sobre você. E aí você vai até o sábio e aí você pergunta, ai, Maharaj, por que eu tô sofrendo tanto? Me conta. Quando a minha filha vai casar? Quando o meu filho vai conseguir um emprego? Esse tipo de coisa. Até você pergunta até o sábio, né? Você pergunta do sábio. लड़ी लग जाए Quando eu vou ganhar na loteria? रात को रात में मालो मालो माल Quando que eu vou me tornar muito rico de dia pra noite? E as pessoas vão até o sábio e me perguntam esse tipo de coisa. Não pergunte esse tipo de coisa pros sábios. Não. De qualquer forma, o rei Urukmanga, ele foi até um rishi que sabia passado, presente e futuro. O nome dele rishi era Balkila Rishi. E qual que era a pergunta que ele perguntou? Ei, Maharaj, por favor, diga-me. मैं उपजन में कौन सा कर्म अच्छी कर्म Qual o tipo de karma que eu fiz, que eu performei na minha तो राजा बनना चाहते हैं vida anterior? E para eu me tornar um rei. Quem quer se tornar um rei? Aí uma pessoa levantou a mão. Ele falou, você quer se tornar um rei? Você quer tornar rei da Inglaterra? हैं? अच्छा चलो Eu estou apenas brincando. वे महाराज ये बात बताइए मैंने पूर्वजन्म में Maharaj, por favor, me diga, o rei disse, qual é o karma que eu performei na minha vida anterior para que eu viesse a me tornar um rei? E aí todos os servos estavam tão felizes, e aí todo mundo estava pacífico, feliz, e aí ele disse assim, Bakila Erishi disse, राजा यदि se o rei é piedoso, que performa atividades piedosas, então todos os empregados, os servos, eles são felizes. Mas se ele é assim, impiedoso, que nem Hiranyakashipu, então os servos, eles vão sofrer, vão ficar infelizes. Entende? है कि नहीं É इसलिए mesmo. धर्मांतर Então, धर्मांतर राजा Urukmanga, esse rei, बताइए perguntou a Arishi, por favor me diga, qual é o tipo de karma que eu performei na minha vida anterior? Qual o tipo de bom karma que eu performei? Que o fruto do karma da minha vida passada foi eu me tornar um rei. Então, e os meus इस कथा को servos são todos tão felizes aqui. Tá escutando isso? इसी के नाम क्या बताया क्या था Orishi, Balkila Rishi, है प्राणी Trikalaga Rishi. Uma história dos Puranas. बालकी ऋषि बने महाराज Balkila Rishi,
Ele falou, Ei, Maharaj, você não fez nenhuma, você não performou nenhuma atividade piedosa na sua vida passada. Na verdade, você era um grande pecador. Você estava fazendo coisas muito más na sua vida passada. Você costumava beber álcool. Você costumava se associar com prostitutas também. Pessoas, esposas de outros. E também, ouvindo isso, então o rei, quando ele ouviu isso, ele ficou perplexo. E ele se perguntou, ué, se eu era um pecador, como é que eu me tornei um rei? Aí o Shastra explica, aqueles que praticam atividades piedosas vão ter um bom resultado. Então Balkira Rishi, ele falou assim, ei Maharaj, sem saber, você seguiu um Ekadasi, sem saber. E aí, escute muito cuidado, essa história é muito importante. Então, inconscientemente, eles seguiam o Ekadasi. Inconscientemente, eles seguiam o Ekadasi. Como? Então, o Rishi, ele começou a meditar e ele falou assim, Maharaj, você estava com uma prostituta, e aí naquela noite do Ekadasi, você estava com ela e ela teve o quê? Uma febre. E aí, naquela noite, ela abandonou o corpo. Então você nem tomou água nesse dia. Então, e ela também nem tinha tomado água naquele dia anterior ela abandonar o corpo. Então, ela se tornou princesa, sua esposa. E daí no outro, Ekadasi, no próximo Ekadasi, depois desse, você também abandonou seu corpo. E você foi de Nirjala, e você, sem saber se você fez Nirjala no Ekadasi. Então, como um fruto desse Ekadasi, você se tornou um grande rei. E até mesmo isso. O rei Urupmanga, todo o seu reino, que ninguém. E aí ele foi até todos os seus servos e ele falou assim para todo mundo: aqueles que não seguem Ekadasi, eles têm que sair do meu reino. Então você sabe, o Dashami, que é o dia anterior ao Ekadasi. Então depois do Dashami vem o Ekadasi. Então os servos do rei, eles iam de vila em vila, tocando miridanga e tambor, para chamar as pessoas. Para falar o quê? Amanhã é Ekadasi. Todo mundo deve seguir Ekadasi. Quem não segue Ekadasi vão ganhar uma punição do rei. Então eles vão ser expulsos do reino. Então algumas pessoas seguiram assim por medo. Então todo mundo estava assim de Ekadasi. Então o rei ficou bem feliz e aí no dia de Ekadasi nós não devemos comer nenhum tipo de grão. Então como seguir o Ekadasi? Se você está com seu corpo saudável, você pode seguir o Nirjala, que é não beber água e não comer nada. Jejum completo. E aí fica acordado a noite inteira, cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí, por favor, batam palma alto. Ekadasi. Mas se a sua saúde então não está muito boa, então você pode tomar
praçada de recado, assim, mas não muito. Só pra você se manter. Um pouquinho. Coma frutas, iogurte, leite. Hoje também tem. Então você pode fazer um brote de flor de trigo sarraceno. E pakora você consegue fazer também, de acordo com o seu desejo. Mas mesmo por engano, você não deve comer nenhum grão. Então, todos os servos do rei começaram a seguir Ekada. Assim, um dia o rei, Rukmanga, ele foi para a floresta e para caminhar. E aí ele viu que tinha a floresta densa, ele foi lá e ele viu uma moça muito bela, atrativa e jovem, e ela estava chorando. Nessa floresta densa, ele viu essa moça chorando. E aí ele pensou assim, nossa, às vezes tem um leão, uma cobra, e ela tá com medo chorando. E Maharaj foi lá até ela e perguntou, ei, por que você tá chorando? Ela falou, ei, olha, toda, toda a minha família me expulsou de casa. Aí ele perguntou, por quê? Ela falou, porque eu não consigo me casar de acordo com o meu nascimento. A astrologia diz assim que eu não posso me casar porque tem uma conjunção em Marte ali que é tão ruim que qualquer pessoa que casar comigo, a pessoa vai morrer. Ou eu morrerei. Então, algum de nós irá morrer. Então, todos os membros da minha família, então, eles me expulsaram de casa. E aí eu vim aqui para me matar. E aí o rei Maharaja disse, eu sou o rei, não se preocupe, case-se comigo. Na floresta. Eles tiveram Mangal. Então, Mangal significa Marte também, né? Então, essa piada que o Gurudeva fez é que Mangal também significa a auspiciosidade deles. Tiveram auspiciosidade na floresta e eles voltaram juntos até o reino. E aí o filho do rei, então, ele ficou muito satisfeito de ver a nova rainha e mesmo até a antiga rainha também ficou bem feliz de ver. E bem legal. E aí, e o rei finalmente teve Darshami. A cada 15 dias do Ekadasi, no dia do Dashami, no dia antes do Ekadasi. Ekadasi. Amanhã vai ser Ekadasi. Foi isso que eles anunciaram no Dashami. Então todo mundo deve seguir Ekadasi. Então não coma grãos. Se você comer grãos, você vai ter uma punição no dia do Ekadasi. Então se você for possível, você deve fazer Nirjala no dia do Ekadasi. E aí, a nova rainha, ela ouviu essa informação, ela disse assim, eu não vou fazer Ekadasi. Não vou seguir Ekadasi. E aí ela falou assim, no dia do Ekadasi, qualquer coisa que não puder comer, isso aí eu vou comer. E o, o rei, ele tentou explicar assim pra rainha. Ele falou assim, se você não seguir o Ekadasi, como é que todos os servos vão seguir também? Se tiver um fantasma na semente de mostarda, então essa semente de mostarda ela não vai funcionar para remover o fantasma de qualquer pessoa. Então, se alguém da pessoa não seguir o recado, assim, como é que os servos vão seguir? Então, eles vão dizer assim, se até a rainha não segue, então por que a gente tem que fazer? E aí, primeiro você tem que punir, então, esposa primeiro, depois, né? E aí, por isso que o rei tentou explicar para a esposa dele, a nova esposa, né? Mas ela falou, não, eu não vou seguir. E aí, qualquer coisa, ela falou assim, coisa que não puder comer no Ekadasi, eu vou comer. É isso aí que eu vou comer. E o rei se tornou muito perplexo com aquilo. E ele insistiu e finalmente ela falou, eu vou seguir, tudo bem. Se você pegar uma serra usada para cortar árvore, sabe? Uma serra e colocar no topo da cabeça do seu
filho e você cortar a cabeça do seu filho ao meio. Então, como se fosse assim, uma metade um rei, outra metade a rainha. E você não deve chorar. E se você fizer isso, então eu vou seguir o Ekadasi. Então, escutando isso, o filho de Parmanga falou assim: Meu pai, você deve proteger o Dharma, a religião, você tem que seguir o Dharma. Mesmo se eu morrer, não tem problema. Mas todo mundo deve seguir o Ekadasi. Então, a hora chegou. Dharmanga estava lá, Barmanga estava lá, né, e todos reunidos, e aí, do lado de sua mãe, então, do outro lado, o rei Rukmangar. Então pegou a serra e estava prestes a cortar a cabeça do filho ao meio. E ao me... por ver isso, Brahma apareceu. Então ele queria ver qual é a possibilidade disso, como é que é isso. Tem algum pai e mãe nesse mundo que faria isso com uma serra na cabeça do filho? Ok, talvez com uma espada assim, cortar de uma vez. Mas uma serra, isso é mais difícil. Até isso, com, com uma, com uma espada é um pouco mais fácil, mas uma serra, então Brahma e os grandes semideuses vieram para ver isso. Então Bhagavan, Shri Vishnu, Shri Hari, ele apareceu. E nesse momento, o filho. Ah, não, a rainha mais jovem, quem é ela? Mahamaya. Quem era ela? Mahamaya. Ela fez pranam. E aí, ela falou: Rei, você é muito glorioso. Eu não sou uma mulher qualquer, eu sou Mahamaya. Eu vim para te testar. Eu fiz tudo isso apenas para te testar. O Shastra explica, em qualquer situação, nós devemos sempre seguir Ekadasi. Então, dos 8 anos de idade até os anos. Até quando você tiver 80 anos, aí você deve seguir Ekadasi. Até depois, se você quiser, antes de morrer, você. Então, se você morrer no dia do Ekadasi, você vai diretamente até a morada do Senhor. Não é tão fácil. Você abandonar o corpo no dia do Ekadasi. Aqueles que são bem afortunados, eles conseguem, mas o dia do Ekadasi, ele é muito piedoso. Então, diretamente o Bhagavan aparece na forma de Ekadasi Chiti. Mahatiti Ki Jai. Jai Jai Sri Ram. O Bhagavatam, isso é explicado claramente. Jam Maharaj, ele mesmo, ele disse para os seus mensageiros, seus servos, ele falou assim: escutem, agora vocês devem entender aonde você deve ir e aonde você não deve ir. Aonde você deve ir? Aonde vocês devem ir? Aqueles que não cantaram nenhuma vez os santos nomes, então vocês peguem aqueles. E aqueles que cantaram os santos nomes apenas uma vez, não vão até eles. Os Jamadutas, eles não vêm para quem cantou os santos nomes pelo nem só uma vez. Então, eles não vão até essa pessoa que cantou os santos nomes apenas uma vez. Ou mais do que uma vez.
Aqueles que nunca se lembram do Senhor com as suas mentes, mas então os Yamadutas eles vão, mas aqueles que fizeram pranama pelo menos uma vez para o Senhor, então eles não vão até essa pessoa. Se você performa 10 vezes o sacrifício de fogo, por 10 vezes você ainda tem que voltar para esse mundo material. Mas se você vem para o templo e você faz pranam para Taguraji, para Deus, então não bater continência, mas pranam. Algumas pessoas fazem isso, pranam apenas com uma mão. Na verdade, isso daí é uma ofensa. Então você tem que unir as suas mãos e aí abaixa a sua cabeça com as mãos unidas e se curva. Algumas pessoas só fazem uma saudação assim, tipo, bate uma continência. Aí uma pensa assim, você quer me saudar só? Não. Você tem que fazer um pranam, você tem que juntar as mãos e abaixar a sua cabeça. O Shastra explica. Uma vez, se apenas, mesmo por uma vez, você fizer pranama, se você fizer pranama para Deus pelo menos uma vez, você não volta. Você não vai. Os Yamadutas não vão te pegar, você não volta nesse mundo material. Alguém quer voltar para esse mundo material? Levanta a mão. Quem quer? Você quer vir? Você quer voltar para esse mundo material? Você pensa, eu tenho tanto dinheiro, para onde isso vai? Para onde esse dinheiro todo vai? Em uma vida só eu não consigo gastar tudo. Se apenas, mesmo por uma vez você cantar os santos nomes e fazer pranams aos pés de Bhagavan, unindo as duas mãos e se curvando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 E você não precisa voltar para esse mundo material. Tão belo. Esse mantra você pode cantar assim como Kirtan, como uma canção ou como uma recitação. Especialmente nesse dia do Ekadasi, se você cantar esse mantra, todos os seus pecados eles vão ser destruídos. Esse é um Siddha Mantra, é um mantra perfeito. Ele é muito, muito poderoso. Ele é auto-manifesto. Ekadasi Titi, Jana Maharaj, ele mesmo disse. Aqueles que não seguem o Ekadasi, mesmo aqueles que não seguem o Ramanavami, tantas pessoas fazem o quê? Depois da hora do almoço, do Abhisheka, do Senhor Rama, no Ramanavami, sabe o que essas pessoas fazem? Elas comem arroz, grãos, tal. Isso é uma ofensa no Ramanavami. Você tem que seguir o Uriya Siddhanta. Tantas pessoas, no dia do Janmashtami, até meia-noite elas fazem jejum. Depois de meia-noite elas comem grãos. Isso também é uma ofensa. Você vai para Gaudiya Mata ou não?
Então você tem que seguir essas concepções da Gaudiya Mata, e não as concepções de qualquer lugar aí. Ramanavami, até meio-dia você não pode comer nada, mas depois do meio-dia, depois do Abhisheka, você tem que tomar o Charanamrita e tomar Ekadasi Prasada, preparações de Ekadasi, frutas e raízes. No Ramanavami e no Jamastami. Também Guru Purnima, também é assim. São dias de Vishnu Tattva. Esse verso explica. Então, mesmo no dia de Guru Purnima, também depois do Abhisheka, não, por favor, não comece a comer arroz após o Abhisheka. Então depois, o Pavasa, que é o jejum, no outro dia, você tem a quebra do jejum, que é muito importante. Então, tente pensar com a sua cabeça. Se você come arroz no dia do Guru Purnima, como é que você vai fazer a quebra do jejum no outro dia? Então, muitas pessoas comem depois da meia-noite ou depois do Abhishek, mas isso é muito errado. Mas se eu não te disser, quem que vai dizer? O sadhu tem que dizer. Se o sadhu não te disser, quem que vai te dizer? Então, está dito nas escrituras, no Hari Bhakti Vilasa. Então, Nissimha, dia de Nissimha também está vindo 4 de maio. Nissimha, então aqueles que não seguem, cada no dia do Nissimha, então ele vai abrir seu peito à noite, ele vai pular no seu peito e você vai gritar. Então todo mundo deve fazer jejum no dia no Nrisimha Chaturdasi, no dia do Nrisimha Chaturdasi. Apenas venha para o templo e tome a prasada de Ekadasi, a preparação de Ekadasi. Todos os arranjos serão feitos. Então, o voto do Ekadasi no Ramanavami, no Jamastami e também Narasimha Chaturdasi também. Então, qual mais é Guru Purnima? Nós temos o voto do Ekadasi, então, que é a aparição de Mahaprabhu. Aparecimento de Mahaprabhu. Vocês não precisam fazer nada, apenas vão para o templo e façam o Abhisheka e tomem a prasada. Delicioso. Bolo Vrindavan Bihari Lali Ki